Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Os versos 1 e 2 de Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, uma das coisas que nós vivemos, os 10 mandamentos, eles são a norma de conduta do cristão piedoso. Aquele cristão que é piedoso, aquele cristão que é voltado à piedade, a viver uma vida santa, uma vida pautada pela palavra de Deus, ele procurará espelhar sua vida pelos 10 mandamentos da lei do Senhor. E não é diferente quando nós entendemos isso também à luz do evento Cristo. Cristo sendo o centro da nossa vida, Cristo sendo o fundamento da nossa vida e o fundamento da vida cristã como um todo. Aqui, neste texto que nós lecamos agora, o texto de Êxodo, apresenta para nós as 10 palavras do Sinai. Ele primeiramente é um documento pactual, é um documento de aliança, porque pelo contexto do Oriente Próximo, naquele contexto ali, havia uma nota interessante. Os reis, imperadores, as divindades, como eram chamadas naquele contexto, eles se colocavam, os deuses ou os reis que se achavam deuses, eles se colocavam como sucerano e as pessoas como vassalos dele. E ele determinava as suas regras de como deveria se conduzir no seu reino, de como deveria se conduzir no seu domínio e no seu governo. Assim, Moisés, ao escrever o Pentateuco e ao redigir o livro de Êxodo, ele de fato coloca a mesma ideia a nós, a mesma ideia de um Deus soberano. Então, a nossa exposição nesta manhã será o tema A Soberania de Deus na Lei do Senhor. A soberania de Deus na Lei do Senhor. Consideremos algumas coisas aqui importantes, irmãos. Primeiro, ele é um documento pactual, no qual a soberania de Deus ela é exaltada e é revelada em 3 elementos. Então, o primeiro elemento que você considera na revelação da lei de Deus, no prólogo, do prefácio da lei de Deus, você vai aprender sobre a majestade de Deus, você vai aprender Deus como libertador do seu povo pactual, e terceiro, você verá Deus como legislador do seu povo pactual. A primeira verdade que você aprende estudando a lei de Deus, e de modo particular o prefácio da lei de Deus, é que Deus se revela nesta lei, Deus se revela neste pacto, nesta circunstância pactual, como sendo um Deus majestoso, um Deus que se reveste de majestade. E é isso que ele diz exatamente no começo do texto. Então falou Deus todas estas palavras. Aqui quando ele diz, então falou Deus, ele disse, vai laber Elohim. Então falou o Senhor, falou Deus, falou o Deus pactual, todas as palavras. Esta revelação da lei de Deus, irmãos, ela antecede um momento específico antes dele dar os 10 mandamentos, há toda uma preparação, há toda uma instrução de como os 10 mandamentos deveriam ser recebidos pelo povo da aliança. Há toda uma maneira como essa lei ela é recebida, de que maneira ela é abraçada, acolhida no seio do povo da aliança. E aí você pode ver no capítulo 19, volte um pouquinho ao capítulo 19, aí do texto narrativo de Êxodo, e aí você vai ter o capítulo 19, quando diz o verso 1, no 3º mês da saída dos filhos de Israel, na terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Ou seja, se aproximaram do cume do Sinai. E aí é interessante porque nos versos posteriores, você vai ver toda a estrutura de como Deus prepara para recebimento da lei. Mas eu quero que você considere o verso 16 dessa passagem. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 19 de Êxodo. Ele diz, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, houve relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte o clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A ideia de receber a lei, o prenúncio da lei,
a ideia de que Deus iria falar com o seu povo, a ideia de que Deus iria se pronunciar sobre como o povo deveria viver pactualmente, de como o povo deveria viver debaixo da aliança dele. Ele agora apresenta que a voz de Deus não seria uma voz suave, não seria uma voz mansa, não seria uma voz tranquila, mas seria a voz de trovões, de relâmpagos, a visão de clangor, de voz de trombeta. Essa visão graciosa é a visão da majestade de Deus. Então a primeira coisa que Deus quis mostrar para o povo pactual é que Ele é o Deus majestoso. E por ser um Deus majestoso, no cume do monte, Ele decide revelar a sua revelação de maneira clara, de elementos dramáticos, profundos, mergulhados na aliança pactual de Deus. Mas observe bem o nosso texto, irmãos. Volte lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Note o texto, então falou Deus. Aponta para que o Deus agora que se revela àquele povo, Ele não é um ídolo mudo, Ele não é um ídolo calado, Ele não é um ídolo que não fala, que não se expressa, que não quer relacionamento. Ele é um Deus que se comunica, é um Deus que fala. Então falou Deus. Os ídolos do Egito, os ídolos pagãos do Egito, eram ídolos voltados exclusivamente para a mocidade. Eles estavam mudos, eles não tinham o que falar, eles não comunicavam nada, não comunicavam a graça de Deus. Mas observe bem aqui, irmãos. Então falou Deus. Isso aponta para esta verdade pactual do Senhor. Aqui diz, então falou Deus, e indica que Deus ele se comunicou à sua majestade. Mas o que foi que Deus falou? Deus falou todas estas palavras. Olha o texto diz isso. Então falou Deus todas estas palavras. Deus não é apenas majestoso, Deus não apenas fala, Deus não apenas se comunica, Deus não apenas diz ao povo o que deve ser dito. Mas Deus também, de maneira majestosa, Ele comunica tudo que o povo precisa ouvir. Não há nenhuma outra questão, não há nenhum outro elemento, não há nenhuma outra fundamentação, a não ser a fundamentação exclusiva da vontade soberana de Deus. Deus falou todas as palavras. Esta expressão todas indica que a palavra ela é completa, ela é a revelação sensacionista de Deus, é a revelação plena de Deus, é a revelação do Senhor. Mas aí é interessante, porque quando nós estudamos a lei de Deus, como nós estudamos a lei do Senhor, nós descobrimos algumas coisas importantíssimas dentro da tradição teológica. Aqui nós encontramos na majestade de Deus, que Deus se comunica, Ele quer que o seu povo, Ele compreenda que Ele quer falar tudo que o povo precisa saber para a vida piedosa de adoração a Ele. Não é qualquer coisa. Ele quer que a igreja entenda que somente Ele, unicamente Ele, exclusivamente Ele, comunica a sua palavra. Aqui o que nós aprendemos é que Deus ele quer falar conosco exclusivamente pela sua revelação. Aqui eu aprendo a origem da lei. A origem da lei é a revelação divina. Deus de maneira se revela como aquele soberano, como aquele majestoso rei que quer falar com o povo, quer comunicar a totalidade da sua revelação. Ele está dizendo, e Deus falou todas as palavras, ou todas essas palavras, as 10 palavras do Sinai, comunicam a revelação de Deus. Mas não é apenas isso. Aqui quando o Senhor Jesus, aqui quando o Senhor Deus nos revela, nos apresenta que Ele falou todas as palavras, indica que essa revelação ela é suficiente. Significa que o povo da aliança não deveria mais buscar nenhuma outra fonte de autoridade para a vida dela. Eu vejo a igreja de hoje buscando fontes de autoridade fora da Escritura, fora da vontade revelada de Deus, fora da majestade, realeza de Deus. Quando eu procuro alguma coisa além da Bíblia para me dar orientação, para me conduzir, eu estou dizendo que Deus não foi majestoso em me dar a palavra dele. Ele é o rei que me dá a sua lei. Ele é o rei que me dá a regra de viver no seu reino.
Isso me leva para a segunda proposição. Esse texto fala-nos não apenas da majestade de Deus, mas também fala de Deus como libertador do seu povo. E aqui é interessante, quando ele diz que ele é libertador do seu povo, é curioso isso aqui, irmãos, é curioso. Ele diz: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O elemento da redenção é presente no texto: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O tema da libertação, ela é recorrente na Escritura Sagrada. É claro que aqui Deus não está falando de uma teologia da libertação. A teologia da libertação nem teologia é. Ela é um desvio, não é a luta do oprimido contra o opressor, não é isso. Não é o oprimido que vence, é Deus quem vence. E aqui é interessante, ele diz que Deus, ele de maneira interessante, o pacto do qual os 10 mandamentos fazem parte, é um pacto de graça e um pacto de libertação da escravidão do Egito. Agora, note aqui o nosso texto, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quem é que tira? A primeira coisa que Deus coloca para nós é que ele diz que ele é Senhor, indicando que ele é absoluto, ele é soberano, é ele quem liberta, não sou eu quem me liberto. Segunda questão que nós aprendemos aqui é que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, indicando que ele, apenas ele, é o objeto de culto e de adoração, e só ele libertou o povo. Não foi mais ninguém, não foi o esforço de Moisés, não foi a sabedoria de Arão, foi a revelação de Deus, o guia de Deus, a direção de Deus em libertar o seu povo. Mas, por exemplo, quando você abre Gênesis capítulo 22, adiante a sua Bíblia, volte a sua Bíblia para Gênesis 22. Gênesis 22, versos de 15 a 18. O tema da libertação presente em Gênesis 22. Versos 15 a 18. Aqui é quando Deus fala a Abraão, dá provas a Abraão de que ele vai fazer o que ele havia prometido. Versos 15 a 18 ele diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Bradou. A mesma figura emblemática que você vê no Sinai. Deus brada. Então bradou o Senhor pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. O anjo do Senhor, irmãos, é a figura de Cristo. Cristo falando a Abraão, Cristo anunciando a Abraão. Daí você entender no Novo Testamento, Jesus dizendo assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui o anjo do Senhor é a figura de Cristo, é a figura do Senhor, é a figura do nosso Senhor, revelado aqui no Antigo Testamento, uma teofania do anjo do Senhor. Então ele diz assim: então o anjo do Senhor disse para Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, e que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aqui, irmãos, esse tema da libertação apresentado no texto é muito claro, porque no contexto da passagem, você verá que Deus anuncia a Abraão que o povo seria servo do povo do Egito durante um longo período. Eles seriam escravizados, eles seriam de fato mergulhados na escravidão. Mas agora Deus promete a Abraão: Abraão, eu vou te dizer que no meio de todo o caos, eu vou suscitar uma descendência para você, uma descendência que será numerosa, e eu farei com que possuam a cidade de seus inimigos. Aqui é o tema que Deus estabelece como o Deus libertador do seu povo, mas também um Deus que lembra-se da aliança. Veja, por exemplo, Êxodo capítulo 2, vá adiante a sua Bíblia para Êxodo capítulo 2, e você verá o Deus que se lembra da aliança, versos 23 a 25, ele diz assim: quando o rei do Egito morre, aquele que conhecia José morre. A morte do rei do Egito diz assim: decorrida muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa dela, clamaram, e o clamor subiu a Deus. E ouvindo Deus o seu gemido,
lembrou-se da sua aliança com Abraão e com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O tema do Deus libertador é o tema recorrente, é uma promessa recorrente. E agora Deus tirou esse povo do Egito, esse povo agora está no pé do Sinai para receber a lei de Deus, para receber a palavra de Deus, para receber a instrução do Senhor. É claro que nesse contexto que nós entendemos, nós vemos, voltando lá para Êxodo capítulo 20, nós vemos o povo parado no monte do Sinai para receber a lei de Deus, para receber a instrução do Senhor. E Moisés, lá no pico do monte, recebendo a lei do Senhor, recebendo a instrução, lembrando Deus, lembrando ele, olha, sou eu que sou o Deus libertador, sou eu que lembro da aliança, sou eu que mantenho a minha aliança. Aqui nós entendemos, irmãos, que Deus não é apenas majestoso. Mas veja o texto, ele diz, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui, irmãos, quando ele faz isto, ele lembra ao povo da aliança que ele não é apenas o Deus majestoso. Ele não está lá entronizado nos céus, sem se preocupar com a nossa vida aqui na terra. Ele não está apenas entronizado no trono dele absoluto, mas ele está preocupado com quem nós somos e como vamos adorar a ele e como vamos glorificar a ele. Você já pensou sobre isto? Já pensou como é viver a vida debaixo da lei de Deus? Alguns dirão, a lei do Senhor é penosa, a lei do Senhor é carrasca, a lei do Senhor é difícil de cumprir. Não, a lei do Senhor é prazerosa àqueles que foram alcançados pela libertação do Senhor. É claro que este tema da libertação, ela aponta também para o tema de Cristo lá na frente no Novo Testamento, indicando que Cristo, nosso libertador, nos tirou do mundo de pecado, do Egito de trevas que nós vivíamos, do mundo de escravidão, do mundo de lascívia, do mundo do adultério, do mundo da idolatria, do mundo da prostituição. Ele nos tirou de lá e nos trouxe a comunhão com Ele. Ele nos deu a sua lei. Ele diz, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, guardará a minha lei, será submisso à minha vontade. Há uma lei que eu devo continuar guardando no Novo Testamento. Essa lei é dada pelo Senhor Jesus Cristo e também pelas pessoas da Trindade, dada à igreja. Mas isso me leva ao terceiro e último ponto desta manhã. Deus, ele não é apenas o Deus majestoso revelado no prefácio aos 10 mandamentos. Não é apenas o Deus libertador que é revelado nos 10 mandamentos, mas também é o Deus legislador que é apresentado nos 10 mandamentos. Aqui quando eu falo do Deus legislador, quando eu falo do Deus da aliança, do Deus pactual, eu estou falando no contexto exatamente disso. Deus agora se apresenta como legislador. O prólogo é seguido dos 10 mandamentos. Ele não é uma coisa separada dos 10 mandamentos. Ele é exatamente o elemento essencial ao prólogo. Ele prefacia, ele coloca diante de nós que nós estamos diante de um Deus soberano. E aqui é interessante porque os israelitas deveriam seguir esta lei, e à luz do que havia acontecido anteriormente no capítulo 19, desses tremores, dessa visão majestosa de Deus, através de trovões, de relâmpagos, a olhar para isso, os mandamentos eles seguem exatamente o evangelho da salvação, da libertação imerecida de Deus. Deus decide salvar um povo que não merece. E não são mandamentos de um déspota que diz assim, olha, creia, escute o que eu estou dizendo e obedeça. Não é isso que está escrito aqui. Mas aqui também é colocado que a liberdade colocada com limites, há uma libertação com limites. São os limites de Deus, são os paradigmas que Deus estabelece para o seu povo. Nesse contexto nós podemos dizer e mencionar Deuteronômio capítulo 6, versos 20 a 25. Abra aí Deuteronômio capítulo 6. É nesse contexto que nós entendemos Deuteronômio capítulo 6, versos de 20 a 25. Ele estabelece para nós as regras de como devemos ensinar a lei de Deus aos nossos filhos. Ele diz, quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, o que significam esses significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou,
Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e contra a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deus, ele se coloca como legislador do povo, como legislador pactual da aliança, e ao colocar-se como legislador, Deus está dizendo à igreja do seu tempo, de que a tradição de passar a lei de Deus, ensinar a lei de Deus aos filhos, evocava o sentido de que Deus havia ordenado a lei, porque ele havia libertado esse povo, salvado esse povo, resgatado esse povo. Aqui, o propósito de guardar os mandamentos, irmãos, é revelado exatamente no verso 24, quando diz que o Senhor nos ordenou para que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, para o nosso perpétuo bem, e nos guardar a vida como tem feito até hoje. Aqui o sentido é exatamente esse: ele nos dá a lei para preservar a nossa vida, ele nos dá a lei para preservar a nossa comunhão com ele. Isso nos leva a um elemento aditivo a isso, que é a própria santidade de Deus revelada na lei. O Deus Santo, isso devemos acrescentar a observação da vida segura, que é uma vida santa, uma vida de obediência, de modo especial. O livro de Levítico, por exemplo, que é a lei do Senhor explicada, a vida litúrgica, a vida de culto e a vida de santidade, aponta para a santidade do Senhor. Nessa santidade, o prólogo dos 10 mandamentos repete frequentemente, é relacionado à exaltação do que eu sou santo, e por isso vocês devem ser santos. A ideia de Deus da lei é porque ele é santo, ele é graciosamente santo, ele é soberanamente santo, ele é majestosamente santo. E ao entender isso, a igreja deveria guardar a sua lei, obedecer a sua lei, obedecer os seus mandamentos, guardar-se incontaminado do mundo. Então, quando eu estudo os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, quando eu volto ali para Êxodo capítulo 20, no prefácio, eu percebo não apenas que Deus soberano me deu a lei, me deu toda a palavra dele, me deu toda a instrução que eu preciso, mas ele me instrui para que eu possa viver uma vida santa, uma vida voltada para o seu evangelho, uma vida voltada para a sua vida de comunhão com ele, para uma vida de comunhão com o Senhor, para viver de acordo com os seus estatutos e com os seus mandamentos. Mas o que nós podemos fazer com tudo isso que nós ouvimos nesta manhã? Que nós podemos aprender e aplicar desse texto à nossa vida como igreja do Senhor. Algumas coisas nós podemos aprender e aplicar à nossa vida como igreja do Senhor. A primeira verdade que nós aprendemos é que a lei de Deus, ela tem a origem divina. Ela tem origem em Deus. Ela nasce no Senhor. É Ele quem fala toda a lei para nós. É Ele quem nos dá toda a instrução necessária. Eu não preciso buscar nada fora da palavra. Eu não preciso buscar sonhos, visões, revelações, dom de línguas, dom de profecias. Eu preciso apenas da palavra. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que Deus se revela como soberano sobre nós, como rei sobre nós, como aquele que é governador sobre nós. Ao dizer que Ele é governador sobre nós, Ele está dizendo: olha, eu quero que vocês caminhem de acordo com a minha vontade. A terceira verdade que nós aprendemos aqui e devemos guardar no nosso coração é que Deus, ele se revela como libertador, não apenas no ato de tirar do Egito, mas no ato de nos salvar em Jesus Cristo. Ao nos salvar no Senhor Jesus, Deus nos ensina que Ele é o supremo libertador, não apenas daquilo que é temporal e material, mas Ele é salvador da nossa alma e da nossa libertação salvadora e soteriológica. Que Deus possa, de fato, irmãos, fazer com que nós olhemos para a lei de Deus como fundamento da nossa vida piedosa, para a glória dele somente. Amém.